Oi, gente, a gente aqui de volta. E se você tá aqui pela primeira vez, o meu nome é Sara e você está aqui comigo desvendando o segredo da vida. Hoje eu trago para vocês um exercício que eu já fiz. A maioria dos exercícios que eu trago aqui são atividades que eu já fiz e que já funcionaram na minha vida. Eu tô trazendo aqui para que vocês experimentem na vida de vocês também, ok? Então vamos lá. Uma vez eu estava indo para a praia com uma colega, com uma amiga, uma vizinha, na verdade. A gente já morava, eu morava sozinha, ela também, e a gente era vizinha. E a gente estava indo à praia e tinha um senhorzinho que eu sempre ajudava. E um dia ela me perguntou por que eu ajudava tanto aquele senhor. Eu sentia no meu coração uma vontade imensa por dois motivos. Uma, ele parecia muito meu pai, não sei, eu lembrava dele, eu lembrava do meu pai. Tinha algumas coisas, alguns traços nele que me fazia lembrar. E eu imaginava, será que ele é pai de alguém? De quem será que ele é filho? Por que ele tá aqui? Meio que eu sentia um amor por ele, diferente do que eu sentia pelos outros moradores de rua. E eu queria de alguma forma ajudar, dar uma comida. Às vezes eu ainda penso como é que ele tá agora, né? Porque eu acho que é meio que a gente se simpatiza com algumas pessoas. E ele era a pessoa que eu tinha escolhido para ajudar. E eu fazia isso e um dia ela olhou pra mim e fez, mas por que você continua fazendo? Eu fiz, não sei. Toda vez que a gente faz algo por alguém, volta pra gente. Existe a lei do retorno, né? A gente vai falar aqui quando a gente for estudar o Kybalion. Eu vou trazer um livro por vez, não dá pra trazer todos os livros de uma vez, mas existe a lei do retorno. Tudo que você faz pro outro vai retornar pra você de alguma forma. E isso é lei, gente. Lei é algo que a gente já sabe, comprovado cientificamente que existe, né? Esse retorno aí, essa coisa acontece. E eu lembro que ela falou pra mim o seguinte, mas quer dizer que se eu der pra esse senhorzinho, um outro senhorzinho que tava lá na rua, né? E se eu ajudar esse senhorzinho, quer dizer que eu vou ter algo em troca. Aí eu falei, pelo menos pra mim funciona, se você quiser, faz. E aí eu lembro que esse dia ela tirou R$ 2, que ela tinha R$ 2 que ela tinha na carteira e falou, eu vou dar esses R$ 2, vamos ver se eu vou ganhar 4, já que vai retornar, né, em dobro. Aí eu falei, você vai ganhar muito mais, porque assim, a lei do retorno é equivalente ao que você precisa. Entende como funciona? Se aquele senhorzinho precisa de R$ 2 para tomar o café com o pão dele, ele vai ter os R$ 2, porque alguém vai dar aquilo para ele. Aquilo que ele precisa naquele momento. Se você precisa de 1.000, você vai retornar isso, porque é o que você precisa. A lei do retorno não é a quantidade que você dá, mas a quantidade que você precisa retornar. E então ela pegou e riu ainda mais. Ela achava minhas teorias muito loucas. E tudo bem, a gente esse dia saiu, a gente foi pra praia, ela deu os R$ 2 pro senhorzinho. Na verdade, eu acho que ela pagou um café com leite e um pãozinho com manteiga pra ele na padaria. Eu tô muito na dúvida se ela deixou o dinheiro, mas eu acho que ela pagou. Pegamos o ônibus, porque a gente foi de ônibus, a gente andava de ônibus, a gente não tinha carro, e fomos pra praia, né? E aí eu lembro que quando a gente chegou na praia, a gente tomou um solzinho, a gente pediu batata frita, a gente pediu alguma outra coisa pra comer, e depois chegaram 2 amigos da gente que estavam lá na praia, a gente acabou encontrando, eles ficaram conversando, então eles pediram cerveja, pediu camarão, pediu algumas outras coisinhas. Eu lembro que a nossa conta, antes deles chegarem, já tava em uns R$ 40, mais ou menos, a gente tava assim meio que organizando pra poder não passar muito de 20 pra cada uma. E os meninos chegaram e começaram a pedir muita coisa e tal. E eu lembro que quando a gente resolveu ir pra casa, vamos embora tal, os meninos pagaram a conta inteira e não deixaram a gente pagar. Então ela olhou pra mim e ficou meio assim, será que isso aconteceu porque eu ajudei o senhor? Eu falei, pode ser. E aí a gente começou a perceber que se a gente precisava naquele momento pagar uma conta e alguém se prontificou a pagar pra gente, a gente tinha anteriormente pagado uma conta que alguém precisava também. A gente tinha o dinheiro. Aquela pessoa podia ter, mas como a gente se prontificou a dar, o universo se prontificou a dar pra gente também. Até aí tá tudo bem, até aí era uma teoria. Eu continuei ajudando e ela continuou ajudando aquele senhor. E a vida da gente continuou andando. Se isso tinha alguma coisa a ver, tá tudo bem. Mas outro dia eu peguei um livro pra ler e nesse livro o autor falava o seguinte, ele foi morar fora do país, ele mudou dos Estados Unidos e foi estudar fora. E nessa época ele tinha um emprego e tava tudo bem, fazia faculdade, pagava algum curso e ele perdeu o emprego dele.
ele parou de fazer a faculdade porque ele não tinha mais dinheiro para pagar. E ele lembra que teve um dia que ele pegou o último dinheiro dele e ele resolveu pegar um papel e escrever que você acredite que seus sonhos possam ser reais. E ele colocou esse dinheiro, esse euro, ele foi para um país da Europa. E aí ele falou que enrolou e colocou no remédio de farmácia. E depois que ele fez isso, as coisas começaram a retornar para ele. Todas as vezes que ele colocava $5, vinha 50. Toda vez que ele colocava 10, vinha 100, vinha 500, vinha uma quantidade absurdamente maior para suprir tudo que ele precisava. E ele falou que começou a fazer isso de meio que brincadeira. Ele ganhava 100, ele dizia, eu vou tirar 10 e vou doar. E aí voltava mais 1.000 para a vida dele. E ele começou que a lei do retorno era uma coisa muito interessante. E ele falou que ficou sem falar para ninguém, porque quando ele falava, a coisa não funcionava. Quando ele fazia calmamente, sem ninguém saber, a coisa ia lá e dava certo. E ele fez isso muitas vezes. Ele ia para uma loja, ele pegava uma roupa, ele vestia, ele às vezes experimentava só para colocar $5 no bolso daquela roupa e colocar lá no lugar de volta e dizer que não queria. Ele ia para brechós, lugares que ele sabia que pessoas carentes compravam, pegava um casaco e colocava $10. E ele começou a fazer isso frequentemente. E ele disse que a vida dele financeiramente foi mudando de uma forma incrível. E quando eu li isso, eu falei, caramba, era o que acontecia com a gente quando a gente ajudava aqueles homens de rua. A gente dava R$2 e a gente ganhava o pagamento de alguma coisa. Eu dava um real para ajudar em alguma coisa, eu levava um biscoito, eu ganhava presentes no meu trabalho. Era incrível como eu trabalhava na Ford na época, eu ganhava cachaça que o povo vinha de Minas e trazia, pão de queijo, lanchinho. Para vocês terem noção, quando eu engravidei do meu filho, eu ganhei um monte de presentes. Eu ganhava presentes em dinheiro, que eu ficava assim, impressionada. Como assim? O pessoal chegava e dizia, toma para você comprar uma lembrancinha para o seu filho. Toma para você comprar um macacão. Toma para você comprar fralda. E era assim, tipo, era muito estranho, porque isso não acontecia com mais ninguém. E eu ia ganhando esses presentes, e eu sempre aceito presentes. Vocês sabem que quando você diz sim pro universo, o universo te traz mais. Eu tenho muita dificuldade quando eu percebo pessoas dizendo que, ai, como você tá bonita, e a pessoa diz, ai, não sei o quê. Gente, presente a gente aceita. A gente não precisa discutir. Se a pessoa te deu, você diz muito obrigada. Se a pessoa te disse, você tá muito bonita, muito obrigada. E acabou. Se ela tá te dizendo isso, é porque ela quis te dizer, você não tá pedindo. É um presente que você tá recebendo. Então, quando eu comecei a ver essa pessoa falando que fazia isso, eu colocava esse dinheiro, o dinheiro retornava, eu comecei a lembrar, gente, da minha teoria, né, que parecia meio louca para minhas amigas e tal, tava certa. Toda vez que eu doava, toda vez que eu ajudava, toda vez que eu sentia no meu coração, realmente coisas aconteciam. E assim, era algo que eu fazia porque eu sentia desejo no meu coração. E aí eu resolvi, depois que eu li o livro, testar de novo. E aí eu fui testar fazendo os bilhetinhos, que todos os seus sonhos se tornem realidade. E, gente, eu fui numa farmácia e coloquei $5 dentro de um remédio, que custava mais ou menos isso, $5. Custava 3 e pouco. E eu coloquei no supermercado, que tem aqui, que é um supermercado mais baratinho, que as pessoas vão e que são pessoas mais simples, não é aqueles supermercados mais chiques, né? E aí eu coloquei que todos os seus sonhos se tornem realidades, né? E escrevi o bilhetinho, peguei esse remédio, coloquei, deixei no carrinho, fiz minhas compras, depois eu fui lá e coloquei de volta na prateleira. E eu fiz isso 2 vezes. A primeira vez que eu fiz, a gente tinha começado a quarentena, foi em março, eu acho, e aí eu lembro que a gente tinha comprado algumas coisas para meu marido trabalhar. A gente comprou cadeira, mesa e um computador, um monitor, que ia precisar para ele organizar e fazer tudo direitinho. E aí a empresa mandou um e-mail, 24 horas depois que eu fiz isso, dizendo que, como tinha chegado a quarentena, algumas pessoas tinham gastado algum dinheiro comprando, então mandasse a nota fiscal do que você precisou comprar, que a empresa ia cobrir. Na hora eu percebi, caramba, a empresa fez isso 24 horas depois, não foi mero acaso, foi simplesmente para dizer, toma aqui algo que eu tô te dando de volta. Ou seja, eu coloquei $5 e eles pagaram mais ou menos uns 500, 300, eu não sei quanto foi.
Umas 2 ou 3 semanas depois eu resolvi fazer de novo. No mesmo supermercado, coloquei o bilhetinho e me coloquei. E pasme, a gente tinha feito a declaração de imposto de renda e a gente não tinha nada para receber. E aí eu lembro que 48 horas depois, 2 dias depois, caiu um dinheiro na conta e Eric ficou sem saber o que que era. E aí ele foi ver o código, era do imposto de renda, que tinha feito um pagamento de um dinheiro que a gente tinha para receber, que a gente não tinha para receber, que a gente não esperava receber. E aí eu comecei a perceber que o negócio era sério, né? Ou seja, o negócio era sério. Quando eu dava, o universo me trazia de volta. E aí uma cliente, uma amiga, uma seguidora, na verdade, ela me falou que estava com um problema de pagamento de aluguel. E eu falei pra ela, contei essa história, falei, olha, eu fiz isso e aconteceu. E ela falou que se sentiu muito tocada, então ela pegou, foi na farmácia e fez essa atividade. Ela enrolou o papelzinho, colocou que o seu sonho se torne realidade, deu. E ela não tinha dinheiro para pagar o aluguel, e o aluguel ia vencer naquela semana. O marido estava desesperado, ela também, tentando falar com o sogro para pedir um empréstimo, tentando resolver. Só que ela falou que depois que fez isso, ela sentiu uma paz muito grande, que foi uma coisa estranha. O marido dava nervosa, ela bem tranquila. E pasme que faltando 2 dias para pagar o aluguel, o esposo dela recebeu a ligação do sogro dela, que era do pai, dizendo que ele estava fora e que ele não estava conseguindo entrar em contato, por isso que não tinha retornado nem falado, mas que ele estava fora porque ele estava vendendo uma propriedade, vendendo alguma coisa. E que ele queria ajudar todos os filhos. O filho não precisou nem pedir. E ele disse, olha, eu tenho um dinheiro para dar para cada filho. E o valor que ele tinha para dar pagava 3 meses do aluguel deles. E aí ela percebeu, Sara, não foi um empréstimo, eu não tinha que pagar de volta. Eu ganhei, era meu esse dinheiro. Na verdade, assim que ela deu para o outro, né, que seja do outro de alguma forma, ela recebeu como presente. Não foi como empréstimo, porque a vida não empresta, ele dá. A vida abundante, ela tem. Então, o que eu quero dizer para você aqui é que se você está passando por problemas financeiros, talvez você não esteja dando o suficiente. Talvez você não esteja pegando aquele R$ 1 que está sobrando ali, que você acha que se faltar pode dar problema, e não está doando para alguém que precisa de verdade, para você receber mais. Quando a gente quer encher, a gente tem que transbordar. Então, quanto mais a gente transborda, mais vai vir. Quanto mais eu tenho, mais vai vir. Sabe por quê? Porque o segredo é isso. É atração. Eu atraio aquilo que eu tenho. Quando eu dou R$ 1, R$ 2, R$ 5, R$ 10, quando eu faço a doação, eu tô dizendo pro universo, eu sou abundante, eu tenho, eu posso ajudar o mundo. E o universo diz, se você ajuda o mundo, toma aqui. Eu quero te dar mais. Sabe por quê? Porque o universo é fluido. A gente tem que estar em movimento. E o dinheiro serve para 3 coisas. Eu já falei isso. Quem é do meu curso sabe. As 3 coisas são para você ter segurança na vida, ter sua casa, ter um lugar para morar, segurança. Para você ter sonhos realizados, comprar as coisas que você sonha no teu coração, seu carro, sua casa, suas comidas gostosas aí no restaurante que você deseja e ajudar o próximo. Então, o dinheiro serve para essas 3 coisas. Se você está fazendo essas 3 coisas, o dinheiro vai estar sempre retornando para você. Mas se você sente medo, você sente angústia, você guarda, você não doa, você tem medo, e se eu perder, se acabar, aí o que vai acontecer? Ele vai acabar, porque o dinheiro não está em movimento. Então, assim, sinta-se sempre abundante, doe o que você puder, doe. Começa com R$ 1, se para você for difícil doar 5. Começa com 5, se for difícil doar 10. Comece com 10, se for difícil doar 20. Vicie em ajudar a humanidade. Escreva cartinha para as pessoas, acredite nos seus sonhos, acredite no amor, que sua vida seja repleta de abundância. Faz o teu, né? Dê a tua bênção para essa pessoa. Seja feliz e coloque uma cartinha, enrola esse dinheiro e coloque numa farmácia, num posto, em um lugar onde você saiba que pessoas que precisam, que vai fazer diferença na vida delas. Ou doe para uma pessoa na rua, ou deixe num banco do ônibus. Faça do jeito que você quiser. A pessoa certa vai encontrar. Sempre encontra a pessoa certa. E aí, esse cara termina dizendo que ele sabe que o sistema dele deu certo no dia que ele
comprou algo na farmácia e dentro tinha um bilhete com dinheiro. Mais alguém estava fazendo isso na vida, porque provavelmente essa pessoa recebeu. E então ele entendeu que esse era um movimento que precisava passar para frente. E nesse movimento ele começou a falar para as pessoas, e eu tô aqui hoje como mensageira dele falando para você. Eu espero que te ajude, eu espero que te oriente, eu espero que te dê harmonia e felicidade e que te faça muito feliz ajudar o próximo, porque a vida tá aí, repleta de coisas incríveis para te dar também. Um beijo e bora ajudar para a vida fluir.